Olá, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Tina Malha e é assim que eu vou chamar essa artista. Eu procurei alguns vídeos na internet se tinha algum vídeo anunciando ela. Então não sei se é Tina Malha ou Tina Malia, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa artista daqui a pouco. Independente de como chamam ela, a Tina Malha é uma artista que me apresentou os mantras. E eu acredito que foi uma das primeiras artistas que eu comecei a escutar mantra e gostei, então é uma sugestão que eu faço para quem não tem o costume. A carreira musical dela é muito maior do que tocar mantras, mas ela tem álbuns excelentes só com músicas relacionadas a mantras os mantras passaram a me inspirar e eu comecei a levar os mantras para minha rotina diária, para as meditações, para me relaxar ou para me animar. Então fazem muito sentido eu trazer os mantras aqui para o canal, porque eles me ajudam dentro dos meus processos de autodescoberta, de autoconhecimento. E a Tina Malha é uma ótima referência, a voz dela é incrível. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a discografia dela, sobre a sua jornada musical, sua origem, e vou comentar um pouquinho mais sobre o que são os mantras, o que é o sânscrito, porque esses mantras são cantados em sânscrito, mas o que é o sânscrito eu vou trazer também um pouquinho, é meu primeiro contato com essas definições e o canal tem me ajudado nesse sentido. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre a Tina Malha, eu vou sugerir que a gente dê uma pausa, faça uma respiração mais alongada. Para você que está aí apertando vários cliques de internet, seja no YouTube ou outras plataformas, se você está ansioso, tire alguns segundos para você relaxar, para você fazer uma respiração mais consciente e depois a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa artista. Então, nos vemos daqui a pouquinho. Bom, ao dar uma investigada a respeito das tags que classificam o estilo musical da Tina Malha, eu encontrei folk, música celta, acústico e também incluí mantras, músicas de mantras, mantra songs, porque ela produziu álbuns dedicados aos mantras. E eu acredito que. Bom, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor da discografia dela, mas os álbuns focados nos mantras, para mim, são de longe os melhores, mas ela produziu outros estilos também, mas eu vou falar daqui a pouquinho mais. Tina Malha é americana e uma artista com poder de criar sons que elevam e inspiram. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse texto, para vocês poderem ler ele completo. Eu também, como de costume, já digo aqui que faço traduções diretas de alguns links que eu acho, né, de alguns textos em inglês. E, mas enfim, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os álbuns, né, e a carreira musical. Mas antes, eu também, para você que chegou agora e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal, saiba que ele faz parte de uma playlist que chama Sons. É uma playlist dedicada a artistas como Tina Malha. Então fica aí a sugestão para você ver os outros artistas. E como de costume, eu tenho notado que existe um modelo muito parecido, a gente vai ver nesse texto agora, como o da Tina Malha, que são artistas que criam composições e mesclam estilos musicais e esses estilos musicais não necessariamente são da região onde eles nasceram, mas eles vão trazer elementos culturais tradicionais de várias partes do mundo. A gente viu isso com a peia, a gente viu isso no último vídeo, né, que eu fiz sobre o Moses também, que
a gente vê como vários artistas nasceram em um país, em um território e vão produzir sons de várias partes do mundo, trazendo a multiculturalidade como um estado de inspiração também, dentro de um estado de inspiração para compor as músicas, e a Tina Malha não é diferente. Sua música transcende gêneros, unindo elementos de canto sagrado, world music e folk para formar uma composição sonora diferente de qualquer outra. Ao crescer, Tina foi nutrida pela educação musical clássica de sua mãe e pelo incentivo de seu pai para seguir suas paixões musicais. Armada com um violão presenteado pelo pai em uma mochila, Tina viajou pelo mundo descobrindo novos sons, escrevendo músicas que falavam a sua alma. A jornada musical de Tina a levou a novos patamares quando ela foi recrutada por Jay, um importante artista americano no mundo da música New Age e do canto sagrado, para cantar em seu conjunto inovador, a Panga Love Orchestra, e foi através de Jay que ela descobriu o poder dos mantras sânscritos e sua capacidade de trazer paz e cura à sua vida. Em 2022, ela formou um grupo vocal feminino chamado Starling Arrow. E isso é isso que eu estava dizendo, né? É muito comum a gente ver os artistas trazendo experiências por meio da vivência que eles têm ao redor do mundo e se inspiram na world music para trazer elementos que os vão consagrar e, e nos presentear também, né, com álbuns e músicas que são incríveis. Aqui tá a discografia, quer dizer, a discografia não completa, porque, como de costume também, eu costumo trazer os principais álbuns ou aqueles que eu mais gosto para poder falar, para o vídeo não ficar tão longo. Ela tem mais álbuns e projetos. Tem alguns projetos, seja relacionado a músicas de ninar, outros. Ela está envolvida num projeto recente, que é o grupo musical que eu acabei de dizer, mas eu também vou falar daqui a pouquinho sobre os álbuns que ela, os álbuns dela mesmo, só da Tina Mari. Eu destaco esses quatro de 2004, o Bhagavan, o de 2006, Silent Awakening, o de 2015, Bridge to Valhalla, e o de 2016, Anahata. Bom, eu não vou me garantir aqui, porque alguns nomes estão em sânscrito também, né? Então não sei se eu falei corretinho. Ela em 2013 tem um álbum de músicas, uma coleção de músicas de hits, né? De músicas favoritas. E a, a primeira sugestão que eu dou para quem gosta de mantras, ou para quem, principalmente, acho que nem não é nem tanto para quem gosta de mantras, mas eu acredito que a Tina Malha é uma excelente sugestão para quem nunca escutou mantras. E se eu pudesse sugerir um artista, assim, você já escutou mantras, você sabe o que que significa? Eu sugeriria esses álbuns, principalmente o de 2015 e o de 2016. São álbuns tanto o Bridge to Valhalla, não sei se é Valhalla que fala, e o de 2016, que é o Anahata. Eles são dois álbuns que são só compostos por canções relacionadas a mantras. E os mantras, no caso da Tina Malha, são mantras em sânscrito, que é... Aí agora eu vou trazer um textinho sobre sânscrito. O sânscrito, ou língua sânscrita, é uma língua ancestral do Nepal e da Índia. Embora seja uma língua morta, o sânscrito faz parte de um conjunto das 23 línguas oficiais da Índia, porque tem um importante uso litúrgico no hinduísmo, budismo e jainismo. E a gente sempre vai associar o sânscrito, pelo menos eu sempre associei o sânscrito à cultura da Índia, também ao budismo, né? Pegando um pouco ali alguns elementos da China também.
Mas o que eu não sabia, e aí a construção desses vídeos tem me ajudado bastante, é que com relação à sua origem, a origem do sânscrito, ela é uma língua, uma das línguas indo-europeias, pertencendo, portanto, ao mesmo tronco linguístico de grande parte dos idiomas falados na Europa. E aí eu me dei conta, porque de fato, quando a gente lê o sânscrito, quando você lê os mantras, você vai ler, você lê as palavras e elas, o som delas é muito parecido como elas são lidas na Índia e na China. Só que quando a gente vai buscar a, a língua nativa, né, das populações tanto da Índia quanto da China, são idiomas que são muito diferentes do latim. Só que o sânscrito, ele vai ter essa mesma ligação, essa mesma raiz que o latim. Então, sua posição nas culturas do sul e sudoeste asiático é comparável ao latim e ao grego antigo na Europa, influenciando diversas línguas na região. Por mais que ele seja a base para as línguas atuais, né, que ele foi a base para as línguas atuais da Índia e da China, ele tem uma fonte de construção muito parecida com as línguas indo-europeias. Então, achei isso muito interessante. Ó. Ela surge em uma variedade pré-clássica chamada sânscrito védico, surgindo em torno de 1500 a.C. Sânscrito rigvédico é uma das mais antigas línguas indo-iranianas registradas. Quando eu nesse mesmo, acho que é nesse mesmo texto, né, quando eu fui buscar informações sobre o sânscrito, eu descobri que existem muitos documentos antigos, muito antigos, documentos mais antigos do que o latim, e tem uma proximidade ali, não sei se é, acho que com o hebraico ou aramaico. Então são línguas muito antigas mesmo, e a gente começa a perceber que existe uma mesma fonte que vai disseminar para todas as outras línguas que a gente conhece por meio da cultura ocidental, por meio como as línguas europeias chegaram nas Américas, né? Então, o comecinho vai ter um pouco dessa influência dessas outras línguas mortas, né? Hoje consideradas mortas, mas que vão trazer influências até hoje, e no caso do sânscrito, por meio dos mantras. Mas o que são os mantras, de fato, né? O que é um mantra? Mantra é um hino do hinduísmo e do budismo que é dito de forma repetida e tem como objetivo relaxar e induzir um estado de meditação em quem canta ou escuta. Um mantra é definido como um instrumento de pensamento, ou seja, o mantra ele ajuda no processo de meditação porque a repetição ajuda a organizar a mente, a você focar nos versos. Então, a repetição ela traz facilidade para a gente ficar, ficar associado aos versos, e isso faz com que a nossa mente se organize. Em linhas gerais, o mantra é uma palavra em sânscrito que significa controle da mente. O mantra é repetido de forma auxiliar nessa concentração durante a meditação. Bom, então eu vou trazer aqui algumas músicas que são as que eu gosto mais. E, claro, como eu disse, a Tina Malha ela possui alguns mantras, principalmente em dois, três álbuns, mas a sua carreira musical é muito além dos mantras. Na verdade, ela tem um estilo que se assemelha, como eu apresentei no começo, algumas tags relacionadas ao acústico, ao world music, a voz feminina, né? Se a gente for classificar ela como um estilo musical, mas eu sinto também muitas características do pop até, da música mais romântica, do pop. Então, para você que tem, às vezes, dificuldade de escutar mantras, ou não gosta tanto, ou nunca parou para escutar direito,
Eu acredito que a Tina Malha é uma porta de entrada porque ela não cantou só mantras. Então ela tem muitas outras músicas com composições originais, com composições que são bem comerciais, inclusive. E ela atualmente faz parte de um grupo que não canta mantras, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar um pouco de um dos mantras. Esse mantra é um dos mais famosos e eu acredito que muitas pessoas já escutaram, ou já cantaram, ou já ouviram falar de Hare Krishna. E esse mantra vai justamente focar em Hare Krishna. E no mantra se diz, né? Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Então, o que significam essas palavras, né? Bom, esse mantra é um processo transcendental para reavivar a consciência pura e original. Cantando esta vibração transcendental, podemos limpar todos os maus hábitos fora e dentro de nossos corações. E o princípio básico de todo mau hábito é a falsa consciência de que eu sou o senhor de tudo aquilo que sirvo. Então, esse mantra vem para nos liberar dessa nossa dependência àquilo que a gente serve nesse mundo, né? Esse mundo é um mundo de ilusões, e isso eu já falei em outros vídeos, né, a respeito das influências que a gente vai pegando desses, não só dos mantras, né, mas do budismo, do hinduísmo. A consciência de Krishna não é uma imposição artificial da mente. Esta consciência é original, natural da entidade viva. Quando ouvimos essa vibração transcendental, ela é reavivada. Por experiência prática, é possível perceber isso quando se canta Mahamantra ou grande canto para libertação, sente-se um êxtase transcendental vindo do estrato espiritual. O que o texto traz como informação, ela é mais ou menos aquilo que a gente vivencia. Eu poderia dizer até pela minha experiência, porque eu comecei a escutar os mantras sem nenhuma preocupação em saber seus significados. Justamente porque eu tinha uma sensação muito gostosa, muito positiva, muito relaxante, não só em escutar, mas também cantar os versos. A construção, acredito até que o sânscrito tem essa intenção na construção das palavras, elas soam de uma forma bastante agradável quando a gente canta. Então, o meu primeiro contato com os mantras não foi por meio de significar aquilo que se cantava, mas era justamente o fato de eu não compreender do que se tratava, de serem palavras ritmadas e curtas, né, de repetição, me ajudava em processos meditativos, me ajudava a sair um pouco do que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, dessa ligação, dessas composições que a gente tem no nosso cenário musical, que é sempre sobre o outro, sempre trazendo muita informação nas letras da música, ou até mesmo objetificação, né? Seja do corpo, das coisas. Então, como eu não sabia direito do que se tratava os mantras, isso me agradava, me deixava livre para focar na melodia, para focar na potência da voz de quem cantava. E a Tina Malha foi um dos primeiros artistas que apareceu para mim nesse sentido, porque a voz dela é muito potente, é muito, e ao mesmo tempo que é muito potente, é muito suave, é uma voz feminina muito gostosa de escutar. Então eu fui muito, comecei muito a escutar os mantras porque me era muito agradável. E aqui o próprio texto diz, né, que por experiência prática é possível perceber isso. Quando se canta, você sente esse êxtase, né, essa elevação, essa positividade. Qualquer um pode cantar um mantra, sem qualquer qualificação prévia,
a entoação do mantra conduz imediatamente à plataforma espiritual, o primeiro sintoma disto é o desejo de dançar enquanto se canta o mantra. Porque muitos mantras também têm um sistema musical progressivo. Ele tende a aumentar, ele tende a nos conduzir a estados de animação mesmo. Alguns deles, né? Nesse caso, o cantar do mantra Hare Krishna realiza-se na plataforma espiritual e assim sua vibração sonora ultrapassa todos os estratos da consciência, sentidos, mente e intelecto. Bom, isso foi extraído da internet, né? Eu não estou aqui para a gente discutir se acesso a uma plataforma espiritual, se vai vibrar em outros estratos, né? Se tem essa ligação do, o que eu poderia dizer de uma forma mais prática, de uma forma mais racional, é esse estado de relaxamento, ou de animação, mas no sentido sempre positivo. Então, ele me ajuda. Às vezes eu estou num processo mais ansioso ou neurótico, com uma mente mais confusa. Focar nos mantras me ajuda a me trazer mais leveza. Em tradução, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Rama Rama, se a gente for pegar a tradução direta, significa dá-me vontade divina, dá-me alegria, alegria, alegria. Então, se a gente for pegar logo pela tradução, não tem nada muito complexo, a não ser nossa ligação com essa, que eu poderia chamar aqui de centelha divina, que eu poderia chamar de a nossa conexão com o nosso sagrado. Depois os versos são Rei Govinda, Rei Gopala, Vasudeva, Nityananda. Govinda é um dos nomes dados a Krishna quando jovem e significa o senhor das vacas ou cuidador dos rebanhos. Krishna também é chamado de Gopala e Govinda. Então, Rei Govinda, Rei Gopala só está fazendo a mesma menção a Hare Krishna. Bom, tem uma outra música. Sim, essa música é do álbum de 2016. E tem uma outra música que eu gosto muito de 2015, que é a Sitaram. Então vai falar nos versos do mantra, né? Sitaram, Sitaram. E aí tem outras palavras aqui que eu não vou me arriscar. Mas esse verso Sitaram, que é repetido muitas vezes, cantar esse mantra traz muitos benefícios para sua personalidade. Acredita-se que sua autoestima pode ser aumentada, pode ajudá-lo ou ajudá-la a se livrar de todos os seus vícios e a ser bom, tem o potencial de ajudar a alcançar a perfeição espiritual. Acredita-se que todos os seus problemas e medos se desaparecerão se você cantar esse mantra regularmente. Também pode aliviá-lo de quaisquer doenças. Claro, aqui é um texto tirado de uma página, eu vou deixar na descrição do vídeo. Independente do que o texto diz, eu poderia dizer de uma forma também bastante racional e prática, que a voz dela é muito bonita mesmo nessa música. Se você ficar prestando atenção como como ela leva a voz dela no decorrer da música, só por isso já vale escutar, independente se a gente acredita ou não no que significa o mantra. Mas tem mais coisas aqui, né? Informações sobre o canto. Lord Ram é uma manifestação do Senhor Vishnu, que também não tem ali no texto, né? No mantra. Bom, mas enfim, que desceu à Terra para destruir a presença demoníaca e pavimentar o caminho do Dharma, que é o que está relacionado com o caminho da iluminação, e a gente vai ver muito Dharma ligado a essas culturas do Oriente. As culturas das religiões, né? Esse mantra é significativo entre os hindus
e é cantado com devoção e fé. Então, algo que a Tina Malha vai trazer dentro de um cenário musical mais ocidentalizado, inclusive. Então, como eu disse, para nós que temos uma cultura musical diferente da cultura oriental, eu acredito que ela traz isso até de uma forma adaptada para os nossos ouvidos e é uma música muito, ela é sensacional, assim. Eu gosto muito. Eu não tanto essa quanto a anterior, essa de Hare Krishna, eu não consigo enjoar. Eu já escuto elas já faz uns 4 anos, talvez 5 anos, um pouquinho mais, mas eu sempre que posso eu escuto e eu não enjoei ainda. Eu gosto muito desses mantras. Tem esse outro álbum que é mais antigo, que é um dos. Eu acredito que esse álbum foi o que trouxe a Tina Malha como uma referência internacional, principalmente dentro desse cenário musical dela, né? Mas esse álbum ele não é só de mantras, ele tem uma mistura. Eu acredito que foi a primeira grande, não tentativa, mas eu acredito que foi o primeiro álbum que a Tina começou a misturar os sons e foi vendo a potência dos mantras nos álbuns dela. O álbum chama The Silent Awakening, de 2006, mas tem uma música que chama In Sunlight, que vai trazer um mantra que se chama Asatoma. Esse mantra também é bastante famoso. A gente vai ver outros artistas, se você for fazer buscas sobre o mantra Asatoma. E por tradução, a tradução direta do sânscrito vai nos trazer a informação de que o mantra significa guia-nos da ilusão à verdade, das trevas à luz, da morte à imortalidade. É também outro mantra muito poderoso. Aí você não precisa ser religioso, não precisa ter uma crença ligada a alguma corrente espiritual muito específica, até mesmo porque os versos vão trazer essa informação de nos tirar da ilusão em relação à verdade, de nos levar em caminhos de iluminação, iluminação dos nossos pensamentos, nos tirar da confusão, né, das trevas nesse sentido, e do apego à ideia da morte para a ideia da transformação, do renascimento, da imortalidade. São, são pequenos versos, mas que podem possuir grandes significados se a gente se conectar com o som, mas Tina Malha ajuda muito, porque a voz dela é muito suave, ao mesmo tempo muito poderosa, muito forte nesses sons, nesses mantras. E por último, o último mantra é esse do álbum mais antigo. Então, nesse vídeo a gente foi fazendo um resgate saindo de álbuns mais recentes dela para os mais antigos. Esse álbum vai trazer um mantra que chama Gayatri. Essa música não é cantada só por ela, é por ela e por um outro artista que chama Shinchai. E eu vou falar aqui rapidamente o mantra. Esse mantra eu já escutei muitas vezes também. Não sei se eu vou estar falando certinho em sânscrito, mas ele vai dizer Om Bhuvaswaha Tatsavitu Varenya Bhargo Divasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. E que na tradução, até um pouco direta, significaria: ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados, ou eu já pego ali a referência de pecados ligados a ilusões, né? Ligados a aquilo que a gente se apega nesse mundo que não reproduz a verdade por meio da centelha divina, que a tua divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente. Esse é um dos mantras mais famosos, queridos e utilizados no hinduísmo. É uma meditação simples que foca na luz espiritual,
por isso é considerado um mantra que ilumina a mente e, consequentemente, as atitudes. Auxilia mentes cansadas e estressadas a ter mais clareza. Então, fica aí a sugestão para vocês se separar um tempinho, né, num espaço que seja de vocês, na casa de vocês ou no trabalho, enfim, e experimentem, pelo menos essas que eu indiquei, né? São ótimas sugestões aí para quem nunca escutou nenhum mantra. Eu não sou um especialista, não sou então eu digo de amador para amadores, não que precise ser especialista aí, mas eu não tenho ligação direta com o hinduísmo, por exemplo, mas eu gosto muito dos mantras e eles me ajudam muito em processos até de reflexão interna. Então tem tudo a ver com o canal e não teria como eu deixar de não falar de Tina Malha. E aí, quando eu fui pesquisar isso, essa informação é derivada de uma pesquisa, porque na hora de construir o vídeo eu fiquei. E agora, né? Porque eu escuto até esse álbum de 2016 e eu não sabia se ela tinha outros trabalhos, se ela tinha parado, se ela continuava trabalhando no cenário musical. E eu descobri e aí por meio da construção desse vídeo, eu descobri que hoje ela faz parte de um grupo musical, e eu não vou saber direitinho, Crandall, acho que seria isso. Esse álbum é desse ano, olha lá, uma informação, esse álbum Crandall, de 2023, então é um lançamento muito recente, e pelo jeito ela não tem muitas produções de 2018, 19, 20, 21. Então acho que ela teve um hiato, a Tina Mali voltou com esse grupo, pelo menos produzindo por meio que a gente encontra nos streams como o Spotify. E eu separei duas músicas, aí eu fui escutar esse álbum mais recente e eu gostei. Tem esse By the Jordan, fazendo referência ao Rio Jordão, tem até um clipe. E é muito interessante porque eu construí esse material, esse vídeo, né, e deixei para gravar hoje, mas quando eu construí esse material foi antes dos conflitos. Então, se você está vendo aí no futuro, eu estou gravando esse vídeo durante os conflitos e a guerra que está acontecendo lá em Israel, entre Israel e os territórios palestinos. E eu estava já antes do conflito, eu estava escutando esse som e eu fui tentar buscar informações sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão ele vai ser um cenário, vai ter uma sua importância dentro do cristianismo, dentro de todas as religiões cristãs, também muçulmanas, tem ali que vão habitar naquele território. E até dentro também dentro de um aspecto mais místico, o Rio Jordão também aparece como uma referência. E essa música eu achei muito interessante, a canção dela é muito bonita. E a tradução nos traz a informação de que você está correndo para a costa. Você ouviu isso, o Rio Jordão. O único lar que conheci está bem aqui ao seu lado. Defina seus lemes para o amanhecer até você ouvir aquele Rio Jordão. Eu digo glória ao Senhor para embalá-lo esta noite. Rio Jordão tem aquela relação com o, o batismo, né? Então é uma música com uma pegada mais cristã, mas tem ali uma sonoridade mística também. É interessante vocês escutarem. É um grupo também muito com vozes muito bonitas. Aí escutando, logo eu descobri essa música que chama By the Journal. Depois eu escutei o álbum inteiro e tem essa outra música que chama Name of the Wind, que vai ter a participação direta da Tina Malha e vai trazer como aí a tradução direta do texto dos versos: descanse seu corpo, meu amor, ao lado das ondas do oceano, deixe sua respiração entrar e lavar. Ouça a música sussurrando ao nome do vento.
ouça a voz dos antigos que nadam sempre dentro. Então fica aí uma sugestão para quem nunca escutou essa artista. E mais uma vez eu agradeço para quem chegou até aqui nessa parte do vídeo. Não esqueçam de conferir os outros vídeos da playlist. Eu deixo no meu canal uma playlist separada que chama Sons. E tem uma outra playlist que também chama Sons, mas eu deixo Sons e a abreviação do canal, que é Observação e Exploração da Mente Existencial, que vai ter clipes, vai ter músicas do YouTube, de tudo aquilo que eu estou trazendo dentro dessa playlist de sons desses artistas. Eu já deixei na playlist músicas dos próximos artistas, então a gente vai ter aí mais vídeos dentro dessa playlist. E mais uma vez eu digo que agradeço para quem está acompanhando a minha jornada dentro do canal. Espero então vê-los no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.